Deus me disse, né? Que todas as vezes que eu recebesse um convite, eu teria que aceitar. Eu não decido, quem decide é Deus. E ele disse, Pai, a confirmação do convite é a palavra. O Senhor tem que me dar a palavra logo para eu me preparar. E assim foi feito. O Senhor me deu a palavra. Eu disse, mas Senhor, por que a gente sempre pergunta, né? Pede a palavra, depois eu digo, mais Senhor, mas eu faço mais Senhor. E estudei a palavra, e não é sobre nenhuma mulher, mas Deus é maravilhoso, e cada uma de vocês, lindas do Senhor, princesas do Senhor, cada uma falando de uma mulher da Bíblia. E eu disse assim, Senhor, bem que eu gostaria de falar da mulher de Provérbios 31. Porque estamos num encontro de mulheres, num culto festivo do Dia Internacional da Mulher, mas o Senhor falou, é mais embaixo. Tem que ser mais profundo. Mas, irmãs, eu vou dizer uma coisa a vocês. Que quando estávamos aqui em toda a dinâmica, desde o início deste culto especial, diferente para o Senhor, eu comecei a ver um desenrolar diferente no reino espiritual e no reino físico, do qual eu dizia assim, Senhor, a palavra que o Senhor me deu está indo meio diferente do que eu estou vendo fisicamente. E o Senhor começou a ministrar em meu coração. Porque o que eu via era diferente do que Deus tinha ministrado em meu coração. Mas eu preciso ser fiel à palavra. Ser fiel àquilo que Ele trouxe para mim. Porque possa ser que eu não alcance todas, mas possa ser que eu alcance uma. Aleluia! E se eu alcançar apenas uma, louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra é bem fiel, ela nunca vai voltar vazia. Ela vai chegar no endereço certo. E eu tenho certeza que quando essa palavra ela foi ministrada a Deus, ao meu coração, eu sei que também a mim Ele está ministrando. Então, sem demora, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que está no livro de Neemias, no capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a hora ela não espera ninguém, então eu preciso me adiantar, mas eu vou ministrar tudo aquilo que Deus trouxe ao nosso coração. E a palavra do Senhor que está lá em Neemias, no capítulo 1, eu vou ler para vocês. Não precisa levantar, podem ficar sentadas. A partir do versículo 4 que diz, e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa de meu pai pecamos. Amém, Deus? Amém. Eu vou ler começar desde o versículo 1, a qual o próprio Neemias fala de que ele vê Anani, um dos irmãos, e ele vai perguntar como é que vai o povo, como é que vai toda aquela cidade. Só que o Senhor trouxe ao meu coração, a partir do versículo 4, porque Neemias ele recebe uma notícia. E a notícia não é das melhores, é uma notícia má, uma notícia ruim. Uma notícia que o nosso coração, se fosse conosco, a gente ficaria preocupado, desesperado. Porque é natural do ser humano receber uma notícia de como vai estar o seu povo, como vai estar, como é que está a cidade. A cidade está em ruínas, as portas estão queimadas. E quando ele recebe, como todos nós, ficamos em choque. Mas Neemias, ele não apenas sentou, não apenas chorou, não apenas pranteou. A palavra vai falar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no próprio versículo 4. Ouvindo essas palavras, eu assentei e chorei e lamentei por alguns dias. Ele foi bem claro quando ele disse que foi alguns dias, mas quando eu estava estudando um pouco mais, eu ouvi que alguns historiadores, alguns estudiosos disseram que
cidade está em ruínas, o povo está na miséria. Só que depois, a própria palavra vai me dizer que ele, depois que ele chora, depois que ele pranteia durante esse período, ele vai fazer algo que nós fazemos também. Eu não estou dizendo que Deus não trouxe ao meu coração que nós não fazemos, mas muitas vezes a gente se prende a uma coisa, se prende a outra coisa, mas quando Neemias, ele passa um período de tempo chorando, pranteando diante do Senhor, ele verdadeiramente entendeu que a dor do próximo também era dor dele, a dor da família também era dor dele, e é aí que começa a minha pregação. Porque Deus, pastores, irmãs, mulheres de Deus, falava verdadeiramente no meu coração. E por isso eu fiquei em um dilema com Deus aqui, quando eu cheguei, porque eu via que nós mulheres somos mulheres reais. Assim como a missionária, a qual eu faço parte de um grupo chamado Mulheres Reais, e nós somos reais. E quando eu cheguei aqui, eu entendi que verdadeiramente nós também sofremos, nós também choramos, mas nós também temos os nossos momentos. E muitas vezes a gente faz o que? Veste a nossa melhor roupa, faz o nosso melhor penteado, a gente passa a mais bela maquiagem, melhor penteado, cabelo, melhor perfume, para guerrear, para lutar. E não é errado, mas nós também sentimos dores. E muitas vezes ninguém percebe. É assim que é assim. Muitas vezes a gente chora e a lágrima não desce dos olhos, porque às vezes não tem nem mais lágrima para descer, mas o coração está machucado. E quando Deus falava que o coração, mulheres, que o muro de Jerusalém que estava destruído, estava fendido, estava com brechas, e as portas estavam queimadas, e Deus falava poderosamente no meu coração que existem famílias dessa forma. Existem famílias que estão precisando que nós nos coloquemos na restauração. Aleluia. Eu dizia assim: Senhor, eu sei que o Senhor quer falar comigo, com essas mulheres, mas Pai, eu não conheço a realidade delas, mas Tu conheces. Porque eu encontro de mulheres, mas o Senhor quer restaurar esses corações. Essas mulheres, para que elas possam estar firmes. Enquanto eu estava, logo hoje, eu anotava as coisas que Deus falava e ministrava no meu coração. E eu dizia: Senhor, Neemias, ele passou por um período de choro e de pranto. E muitas vezes a gente não quer se permitir chorar. A gente não quer que as pessoas vejam a nossa nudez, porque muitas vezes acham que a gente é fraca. E muitas vezes a gente está na igreja em pedaços e a gente não quer deixar lágrima descer, porque alguém vai me dizer: não, vão perceber que eu estou mal, vão perceber que eu estou sofrendo e eu não quero que ninguém saiba. Aleluia, Jesus. Mas Deus trouxe você aqui, mulher, e eu também, para dizer que Ele precisa tratar a mim e a você quando eu e você entende. Não é hora de parar. A missionária falou: há um momento que precisamos se parar, assim um momento que precisamos chorar. E muitas vezes a gente não se permite. Muitas vezes a gente não se permite, porque estamos na frente de obra, porque eu sou pastora, eu não posso. Quantas vezes eu disse: Deus, eu não tenho condições nenhuma de estar lá, mas eu preciso. E eu ouvi alguém dizer aqui aquilo que o próprio Deus já falou a mim: e se? E se não fizer o almoço, o marido vai para o YouTube aprender a cozinhar? E se eu não levantar mais cedo para preparar o café? Vamos se virar. Mas muitas vezes a gente fica no e se, levanta e faz, sem poder. E pinta a casa, e troca lugares, e coloca a criação. Mas e se? E se? E muitas vezes eu e você vivemos nesse e se. E esquecemos que é um momento de chorar, é um momento de prantear, é um momento de dizer: calma, eu preciso. Porque eu e você, nós somos reais. Eu e você passamos por aflições, por angústias. Quantas de nós já viemos para a igreja? Eu falo por experiência própria,
sem condições. O coração machucado. E não é por causa do meu esposo, mas por circunstâncias de trabalho. Problemas até aqui, ó. Porque eu, em nome de Jesus, estou liberta. Mas quem teve depressão, de vez em quando, oscila. Verdade. Então, nem sempre você está 100%. A gente pede a Jesus para nos ajudar. Mas nem sempre a gente está no nosso melhor momento. Às vezes a gente quer estar no quarto, fechado, não quer ouvir ninguém. Só quer ouvir a Deus e olhe lá, porque tem vezes que nem a voz de Deus a gente consegue ouvir. É assim. Então eu dizia sem força, e a lágrima descia, eu dizia: Deus, eu preciso. Mas às vezes o que você precisa é ser ministrado por Deus. Mas na maioria das vezes você que tinha que pregar, você que tinha que ir, você que tinha que visitar, você que tinha que ministrar, você que tinha que dirigir o culto, você tinha que fazer. Mas Deus trouxe você aqui e a mim para dizer: ainda que o e se venha, você precisa ter sensibilidade. Para que, pastora, sensibilidade? Eu não sou sensível o suficiente? Não, até podemos ser sensíveis o suficiente, mas a sensibilidade para entender a hora de parar um pouquinho. A hora de parar um pouquinho não é muito tempo, porque até Neemias, que a gente fala assim, ele parou os dias, ele foi sutil, porque esses dias foram um pouco maiores. Mas depois que ele chorou, ele sabia que chorando só não ia adiantar muita coisa. E ele se levantou. E ele foi orar ao Senhor. E aí a palavra vai dizer: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz no verso 5: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam, guarda os teus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Neste momento, ele entendeu que agora era a hora dele praticar uma ação, dele se mover, dele se movimentar. E foi isso que ele fez. E muitas vezes a gente pensa que a nossa situação, a situação da nossa casa, como Deus disse que hoje Ele quer restaurar, não tem mais jeito. Porque o nosso marido está agindo dessa forma por muito tempo, porque o nosso filho está agindo dessa forma por muito tempo, porque as circunstâncias do lugar onde eu estou inserida está assim por muito tempo. Mas entenda, se Deus te chamou para romper, rompa. Se Deus te chamou para dar mais um passo, dê. Se Ele te chamou para andar mais um pouco, ande. Porque com Deus você vence. Mas entenda, não é a palavra da pastora Rosana, mas o Senhor está falando aqui na palavra dele. Neemias, ele foi diante de Deus orar. Mas ele foi orar porque ele sabia que dentro do coração dele já estava nascendo uma missão que era da vontade de Deus. E tudo que é conduzido pela vontade de Deus começa a dar certo. Sim ou não? Sim. É isso. Então, no momento de parar, ele soube parar. Então saiba parar. Porque no momento de levantar, o próprio Deus te levanta. Assim como ele levantou, ele orou, foi diante do Senhor e depois ele foi servir ao rei. E quando ele foi servir ao rei, ele ainda estava triste, mas ele mesmo faz uma colocação que ele diz que nunca esteve diante do rei daquele jeito, a ponto de chamar a atenção do próprio rei. E quando o rei foi procurar saber por que ele estava daquele jeito, e ele confessou o que tinha acontecido com o povo. Observe, igreja, Deus, quando Ele está na direção das coisas, nós sabemos o momento certo de dar uma parada. Ele não está dizendo você vai parar para sempre, mas você vai dar um tempo. E não é um tempo de congregar não, porque muitas vezes a gente anda cheio de muitas coisas, mas estamos longe da presença de Deus. Nós queremos fazer tantas coisas achando que está agradando Deus, mas o tempo que Ele quer é um minuto na presença dEle. É um minuto buscando a face dEle, é um minuto. Quantas de nós já esquecemos quando foi a última vez que levantamos na madrugada para orar? Quantas vezes? Porque quando a palavra vai falar sobre a edificação dos muros, muitas vezes o muro da nossa casa está tudo derrubado e a gente quer edificar a casa da nossa irmã. Não é errado nos colocarmos, mas a gente tem que edificar o nosso primeiro ministério. E Deus falava grandemente no meu coração. Como você cuida do ministério que
tuas mãos. Maior ainda, porque é o primeiro ministério, porque é o ministério que você tem que cuidar e zelar, que é o seu lar. E muitas vezes a gente cuida, como eu ouvi o irmão falar, fazer um almoço gostoso para o esposo, dar a melhor porção para ele, isso é cuidar, isso é zelar. Mas no reino espiritual, como você tem cuidado? Será que tem cuidado verdadeiramente? Essa palavra também veio ao meu coração. Nós que temos filhos ainda em crescimento, alguns dos filhos já estão adultos e o trabalho eu acho que é o mesmo. Porque quando o vai crescendo, diz que filhos criados trabalham dobrado. E quem está com os adolescentes em casa é que sabe que os cabelos brancos começam a aparecer. E é aí que a gente tem que orar. Mas quem já tem filhos criados também, quem não tem filho tem sobrinho que cuida, e quem não tem filho já está adulto, mas tem neto que cuida, quem tem os seus por perto, que muitas vezes diz assim: pastora, se eu não fizer, ninguém da família faz nada, então eu que tenho que tomar frente, eu tenho que fazer tudo. E se? Sempre pense no e se. E se você cair doente? Quem vai cuidar? Eles não vão aprender a se virar? Não vão aprender a se cuidar? Pense em você, foi a palavra que eu mais ouvi aqui. Cuide de você, cuide da sua saúde. Ah, mas você está pregando sobre Neemias e Neemias não estava pensando nele. Não, Neemias tinha uma missão. Ele tinha uma missão. Naquele momento, Neemias ele tinha sido escolhido por Deus. Tanto é que a palavra vai dizer que tudo que Neemias pediu ao rei, Neemias conseguiu, ele pediu cartas. E ele recebeu. O rei ficou preocupado se ele ia demorar muito tempo e perguntou quanto tempo Neemias ia fazer. Quando você se prontificar a fazer algo, não estou falando apenas para Deus, porque cuidar da sua família também é para Deus. Porque você está cuidando daqueles que o Senhor permitiu que você estivesse inserida, para você cuidar espiritualmente também. Porque muitas vezes a gente acha que o trabalho de orar por nossa família é só dos nossos líderes espirituais. E quando nós somos as líderes, Olha aí. quando os nossos maridos são, pastora Sandra, o marido dela é apóstolo e o meu marido é bispo. Então a gente pensa, não, está a cargo deles, mas não, que a gente ainda tem que estar na retaguarda deles, além de cuidar da família e cuidar de todos os filhos que Deus nos dá na fé. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Observe, Neemias, no momento certo, direcionado por Deus, começou a fazer as coisas certas. Mas olha que aqui Deus trouxe ao meu coração aquilo que vocês já conhecem dentro da palavra. Neemias, eu vou ler para não sair do contexto que eu anotei justamente as referências. No capítulo 2, verso 12, não precisa ler não, mas eu vou ler rapidinho aqui. Diz o seguinte, ó: cheguei a Jerusalém, verso 11 primeiro, e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Observe, Deus tinha ou não tinha colocado algo no coração dele? Ele não foi por vontade própria. Porque muitas vezes eu e você, aí Deus me lembrando da dinâmica da bola. Algumas bolas estouraram. E aí a gente foi falando que poderia ter feito com que essa bola estourasse, poderia ter sido porque encheu demais, por isso, por aquilo, por isso, por aquilo. E muitas vezes, quando uma missão é colocada em nossas mãos, a gente quer fazer o quê? O pé? Sim ou não? Sim. Quem aqui Deus dá uma missão e quer fazer o pior para Deus? Tem alguém? A gente quer fazer o quê? E muitas vezes começa a acontecer o quê? Alguns empecilhos, dificuldades, não é assim? Parece que tudo começa a dar errado, os levantes acontecem e você separa o dinheiro que está guardado há muito tempo. Quando você diz, vou fazer isso para a obra, começa a acontecer coisa na sua casa quebrar, para justamente você não fazer isso para a obra. Não é assim que acontece? É assim. Mas se foi Deus que colocou o projeto no seu coração, não se preocupe. Recurso, as irmãs aqui que fazem as festas e os cultos, quando Deus coloca no coração, dinheiro brota ou não brota? Brota, se não brota. Porque muita gente fala assim, não, porque a gente ora. Não, gente, tem muitas vezes que já brotou e eu não orei, não. Ah, mas a senhora não orou. Não, não é que eu não orei especificamente pelo recurso. Mas eu disse, Senhor, a obra é sua. Então quem tem que prover é o Senhor. Foi isso que eu fiz. Por quê? Porque se está no coração dele, assim como aconteceu com Neemias,
da minha língua falar o nome da língua, mas não vou falar não. Porque alguma irmã diz assim, a pastora está me chamando de língua de ladeira. Não estou chamando. Mas o que é que eu estou falando? Verdade. Gente, nós falamos muito. E às vezes fala mais do que devia. Verdade. Porque se Deus colocou no coração, é para você guardar e só falar quando Ele direcionar. Se Ele não direcionar, pastora, fique para você que na hora certa Ele vai dar sinais. Porque tem coisas que Ele falou para você, não é para você falar, é para você fazer. E muitas vezes você, em vez de você fazer, você fala. Começa errado, me lembrou de Moisés, é para falar uma rocha. Aí ele, entendi. Deus disse, fale a rocha. Ele chegou e pá, fez a rocha. Tem coisas que você faz igualzinho, Moisés. Igualzinho. Pastora, você nem sabe. Se eu sou, não é isso não, você quer, às vezes sem querer. A gente senta em casa, conversando em família, e fala aquilo que Deus não passou para outra pessoa. Aí você vai, pá. Aí Deus diz, agora você falou demais, você vai ter hora que esperar. É assim, mães. Porque Neemias nos ensina a falar na hora certa. Obedecer aquilo que Deus planejou assim. Então eu falo assim, como Ele planejou. Como Ele planejou. E a palavra vai dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aqueles em que estava montado. Aí eu abro um parêntese nessa palavra. Tem coisas que Deus já falou comigo e com você. Onde está? Eu sempre, em oração, eu falo com Deus assim, Pai, eu sempre santifico a minha casa ao Senhor, a minha família ao Senhor, meu esposo, meu filho, mas existem portais, que eles são abertos dentro da nossa casa todos os dias. E a gente esquece, porque acha que a gente é cristão, mulher de oração, homem de oração. Mas eu sinto lhe dizer que a mulher de oração muitas vezes quer o portal. Porque a gente diz assim, não, Deus, misericórdia, porque me perdoe. Eu não gosto de jargão nem frase de efeito cristão. Porque eu repreendido, todo mundo fala, principalmente lá de fora. Observe que todas as frases que a gente fala, eles também já falam também, achando que tem essa autoridade. Mas aquele que não está nascido de Cristo não tem essa autoridade. Pode ter por misericórdia do Senhor, por amor àquela vida, porque é preciosa para Deus, dele fazer, pela misericórdia, mas não pela autoridade. E aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós permitimos esses portais abertos. E quando as coisas estão acontecendo dentro de casa, a gente diz assim, meu Deus, a gente sempre bota do alguém, né? Ou só eu? É assim mesmo. Ou só eu que boto? Meu Deus, não é possível, eu não estou orando dentro de casa. Mas tem um aparelho, eu ia pegar até essa celular na mão. Mas tem um aparelho que fica na mão, às vezes o dia todo, vendo todo tipo de baboseira. Porque antes nosso medo era o consumo de materiais pornográficos. Hoje não, hoje todo tipo de baboseira que passa no celular e a gente assiste, a gente ri, e ali tem mensagens subliminares. Eu já falei, nunca falei a vocês, mas eu creio que a maioria já saiba. Muitas coisas bestas, tem mensagens, tem nomes, numerações, que no nosso cérebro responde de outra forma, contamina a nossa mente, e a gente não percebe essas mensagens subliminares entrando na nossa casa, nos nossos filhos, nos nossos cônjuges. Muitas vezes a gente está colocando o som, a televisão para no louvor, mas o celular é o maior portal que você está abrindo dentro da sua casa. Simplesmente a gente acha que está normal, está tranquilo. Eu não estou vindo aqui fazer apologia ao não uso do celular, porque hoje em dia é muito difícil a gente não usar o celular, porque muitos usam para o trabalho, muitos usam até para trabalhar na obra usando o celular. Mas a gente tem que saber filtrar, porque quando esses portais se abrem, é mais difícil a gente fechar. Porque a gente não tem o hábito, eu não sei se todos aqui têm o hábito de orar, meu Deus, fecha esses portais, porque eu não sei onde é que está. Mas muitas vezes, eu vou lhe dizer uma coisa, minha casa é uma casa cristã, meu esposo é cristão, meu filho é cristão, até que se prove o contrário, que eu sei de mim, eu posso falar de mim. Mas, quantas vezes na madrugada eu levantar e dizer assim, tem alguma coisa errada aqui?
Tem alguma coisa errada aqui. E eu sentar na cama para digerir e entender como é que está o ambiente. Porque não é sempre, gente, que nossa casa vai estar perfeita, maravilhosa, livre de toda influência maligna, porque a própria palavra vai falar que o inimigo ele anda em redor, bramando como leão. Ele está ali, ó, esperando um momento seu para você vacilar. E os nossos também. E principalmente quando a gente está em um ambiente que nem todo mundo profere a mesma fé que eu e você. Então eu e você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, precisamos estar neste papel. Todo tempo o Senhor está falando. É família, família, edificar família, restaurar muros. Muitas vezes eu e você estamos vivendo um relacionamento. Então, estou falando com mulheres aqui, só tem um impulso aqui, né? Mas eu deve ter ouvido. Vivendo um relacionamento muitas vezes abusivo. E por causa de. Não vou nem falar uma fé, né, gente? Porque a gente acostuma. Como falamos aqui da melhor porção, é a criação. A gente vem crescendo na fé e a gente aprende isso. E muitas vezes o relacionamento abusivo acaba com a sua fé, porque você não tem paz. Mas se você não der um passo de ousadia e fechar esse portal, não estou mandando você brigar com o seu esposo, com o seu companheiro, com o seu marido. Eu estou mandando você fechar o portal que provavelmente está aberto ali. E é esse portal que precisa ser fechado, porque enquanto ele não for fechado, não tem como você vencer. Porque eu digo a você, por propriedade, meu esposo está aqui. Não sei vocês, mas eu já tive vontade de me separar. E não é vergonha. Eu sou uma mulher real. Eu não sou perfeita. Mas eu já cheguei para meu esposo e disse: não dá mais. A gente está remando um para cada lado. E a palavra vai falar em Amós 3:3, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Então chegou o momento que eu disse: temos que parar. Porque se o Senhor não estiver no meio, Ele não estiver direcionando a nossa vida, vai um para cada lado. Porque os dois têm a mesma fé no Senhor, profere Jesus, mas chegou o momento que um queria remar para um lado e remar para o outro, mas também, não é remar para um lado questão de ele pensar, não, os dois queriam seguir Jesus, mas cada um tinha um pensamento, é normal, porém, se a gente não tratar, se tornar uma doença. Porque uma coisa é você servir a Jesus, seguir a Jesus para ser discípulo. Outra coisa é você seguir a Jesus como aquele povo que apertava Jesus e tocava Jesus porque queria algo de Jesus. E se a gente não tiver essa mentalidade, a gente verdadeiramente não entender que tem que ter também a hora de parar, vamos sentar, vamos conversar. Precisa ajustar. Precisa ajustar. E se não ajustar, sinto muito, a gente vai empurrando com a barriga. E vai empurrando com a barriga. E a pior coisa, e eu tenho certeza que Deus também não se agrada disso, é você empurrar qualquer coisa, seja relacionamento, seja emprego, com a barriga. Você precisa se posicionar. E nós, como mulheres, tem muitas vezes que eu não sou casada, então eu não vou nem ouvir isso. Não, mas você pode ter relacionamentos com colegas de trabalho que não é bom, não é saudável, e que você precisa resolver, para que você tenha paz. Porque quando a gente está em um ambiente que paz não é bom, a gente tem paz para jejuar, a gente tem paz para orar, a gente tem paz para louvar. Mas sempre vai ter o quê? Algum impedimento, tribulação, algum empecilho. Aí a palavra volta aqui para Neemias. Neemias começa a edificar os muros. E aí o Senhor vem, vai lá e diz assim: olha, observe. Quando nós nos colocamos para fazer alguma coisa para Deus, seja na igreja, ou seja na nossa casa, ou seja na nossa comunidade, o que é que acontece? Vem um impedir. Não é assim não? Gente, vocês estão com sono? Não. Deixa eu ver quanto minuto eu tenho. Já acabou meu tempo. Olha, então por favor, né? Fiquem mais felizes. Vocês ganharam presente, ganham amendoim, ganham chocolate, ganham livro, ganham qualquer coisa, viu? E até a palavra falando. Né? Então entenda, observe a palavra do Senhor. Olha que eu coloquei bem no final essa frase, mas Deus está toda assim. A palavra vai falar lá no capítulo 4, verso 7, não precisa ir não. Eu fui anotando nessas partes que eu disse assim: Deus, o Senhor está falando muita coisa, Deus, para mim e para essas mulheres. No verso 7 do capítulo 4 diz o seguinte, ó: e sucedeu,
Olha bem, Neemias já começou a edificação. Eu e você já começamos a arrumar a casa, a varrer, a tirar o entulho, a orar, a repreender, a ungir os cantos, ungir colchão, porque tem gente que diz assim, hoje em dia não tem muita graça, não tem esse negócio de unção, não. Se você tem fé, tudo é possível ao crer. Se você crê que você ungindo vai acontecer, vai, porque hoje acontece. E aí a palavra vai dizer, ele está começando a edificar, as coisas estão começando a acontecer, ó. O muro está começando, ó, está sendo começando a ser edificado. E a palavra vai dizer no capítulo 4, no verso 7, isso assim, ó, verso 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Observe, se você vai trabalhar na sua casa, chame o seu povo para orar. Mas ele não é crente não, mas está debaixo da sua autoridade? Bora orar. Venha, vamos orar. Mas ele tem outra religião. Aí tudo bem, respeite, mas queime. Ore, diz Deus, na minha casa o Senhor é soberano. Então nenhuma outra religião tem que ser soberana além do Senhor. E observe o que ele vai dizer no verso 7. E sucedeu que ouvindo Sanbalate e Tobias e os arábios e os amonitas e os asbugitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar e iraram-se sobremodo. Observe o que é que Deus está falando. Vou ler o verso 8. E ligaram-se entre si. Oh Deus, quando eu li isso, que Deus mandou anotar para eu não esquecer. Observe. Eles não eram amigos. Eles não eram coligados. Mas porque tinham que ficar contra você, eles se uniam. Porque tinham que ficar contra você, eles formaram uma aliança. É assim ou não é na nossa vida? Quantos você sabe que não se dão bem? Muitas vezes quando é vizinho, não se dá bem, vive em pé de guerra. Mas se é para ficar contra você, eles se unem, formam uma aliança. Mas entenda, não vai sobressair, porque maior é o que está na sua vida. Deus trouxe você aqui esta noite para me dizer isso. Deixe fazer conchavo, deixe fazer panelinha, deixe se unir, deixe falar, deixe, porque tem reuniões sendo feitas sem vocês saberem. Mas não se preocupe, porque o maior, o grandão da Galileia está lá. Não fale nada, porque eu estou falando com mulheres aqui específicas. Não fale nada, porque muitas vezes eles sabem, se ela ficar sabendo, ela vai abrir a boca, deixe que ela vai se queimar por si. Meu Deus! Deixe que ela vai se queimar por si. E Deus está dizendo, cheguei aqui hoje para dizer, tenho ouvido o que tem falado sobre você, mas eu sou o teu Deus. Eu vou lhe justificar, mas fique calado. A palavra vai dizer, vós vos calareis e eu pelejarei por vós. Deus tem trazido nesta noite para vocês aqui, porque Deus tem falado especificamente para algumas mulheres aqui, porque Ele tem dito, o sofrimento é grande, você está sabendo de coisas ali que tem magoado o seu coração, mas isso está impactando a minha intimidade com você. Deixe eles que eu resolvo. A palavra vai dizer que Deus deu homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele me chamou para ser, não pense que vão tentar sobrepujar o chamado de Deus na sua vida, porque Deus diz, falaria eu e não fazia. Então Deus é o Deus que promete e cumpre. Ele nunca esqueceu. Aquilo que Ele falou que ia fazer, Ele vai fazer. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele me trouxe aqui, não foi simplesmente para fazer o social, porque eu amo fazer o social. Eu amo estar aqui com vocês. E eu disse ao Senhor, eu sei o que o Senhor tem que falar para essas mulheres, mas que elas entendam especificamente o recado que Ele tem trazido para cada uma. E quando eu sentei aqui, eu disse, vai falar com cada uma em especial. Possa ser que você pegou a palavra do início ao fim, mas possa ser que uma simples palavra, é isso que Ele quer. Porque Deus trouxe mulheres aqui para ser tratadas, porque tem muros rachados, deixam as portas queimadas. Ele disse, hoje encerra. Porque o Senhor quer tratar, e muitas vezes Deus quer tratar a mim para depois tratar o meu casamento. Deus quer tratar o meu caráter para depois tratar meu relacionamento com o meu marido.
Deus quer restaurar a minha autoestima. E muitas de nós estão com a autoestima baixa. Muitas de nós se olha no espelho e diz: meu Deus, como eu estou. E quando a pastora falou da mala, foi o que Deus falou: eu restauro. Glória a Deus. Porque ainda você precisa enxergar a menina dos meus olhos que eu enxergo em você e você não vê. E uma irmãzinha falou assim: ah, meu Deus, meu cabelo assim, não sei o que. Deus te ama do jeito que você é. É você que se enxerga diferente. Porque o Deus que te veste é o Deus que te dá mais quando Ele quer. E a palavra vai dizer: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto estão fazendo conchadas, enquanto estão fazendo as panelinhas, enquanto estão fazendo as coisas, deixa eles comigo. Deixa, sabe por que Deus fala deixa? E às vezes a gente pensa que eu estou falando isso no contexto igreja, não, vida. Porque tem pessoas que é no ambiente de trabalho e está achando que está, mas o inimigo está estreita. Por quê? Porque o inimigo diz assim: ó, está tendo muita visibilidade, está tendo muito holofote, é a queridinha. E Deus está dizendo: é a minha queridinha antes de ser queridinha dos patrões. É a minha queridinha antes de ser queridinha do chefe. É a minha queridinha. Então não toca. Então não se assombre se você ouvir notícia. Sei quem foi demitido. Você não sabe não? Deus trabalhando. Deus vai tirar pessoas de cena que vocês não vão entender, mas Ele vai entender. Não corra atrás, que é Deus agindo. Lembre só dessa pregação: Deus agindo, soprando, tirando. Mas não corra atrás. Não, mas eu sou líder. Mas Ele vai dizer na hora: não vá, que eu estou tratando, depois eu vou trazer. Não vá, que eu estou tratando, depois eu vou trazer. Porque Deus é assim. Tem momentos que Deus tira de cena para Ele tratar. Porque se a gente deixar perto da gente, a gente quer tomar o lugar de Deus. A gente quer ser generoso demais, quer ser orgânico demais, e a pessoa não aprende. Porque a gente quer cuidar, quer fazer que nem a galinha, botar embaixo da gente para poder tomar chuva. E Deus diz: é necessário que tome chuva para saber quem sou eu na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E encerrando, de verdade, tem uma frase que eu digo frase de efeito, mas é uma frase bíblica, gente. Mas a gente usa como frase de efeito. Ele está sendo assim como Deus mandou. Neemias 6, verso 3. Estou numa grande obra, na qual não posso parar. Verdade. Mas será mesmo? Porque muitas vezes a gente declara isso. Eu falo que eu já declarei sim. Não declaro tanto porque eu entendo o contexto dessa palavra, que muitas vezes a gente usa de uma forma indevida. Quando a gente não quer fazer algo, quando a gente acha que é mais fácil a gente colocar essa frase, esse versículo como frase de efeito, só que a gente nem faz a grande obra e nem vai acudir aquele que precisa. Porque muitas vezes tem pessoas que necessitam de um apoio da nossa parte, e às vezes a gente acha assim: não, mas eu sou uma ovelhinha com uma irmãzinha que é tímida. Ah, mas eu sou uma ovelhinha, não sei nada de Bíblia. Ei, quantas de nós somos instrumentos de Deus em apenas um abraço? Aleluia, Deus. É um abraço apenas. Às vezes você não precisa nem falar. Às vezes Deus te direciona, diz assim: dê um abraço naquela irmã. E você fala assim: ah, Deus, eu nem conheço ela. Ah, Deus, eu estava de mal com ela semana passada, mas agora que eu estou bem com o Senhor, eu não estou mais de mal com ela, mas ela lá e eu cá. Mas Deus está dizendo: dê um abraço nela. Porque Deus quer tratar você e ela. E às vezes a gente não quer fazer, porque a gente acha que é coisa da nossa cabeça. E aí, o que acontece com Neemias verdadeiramente estava numa obra a qual ele não podia parar. E observe uma coisa: quem chamava ele era quem queria o bem dele? Não. Então por que muitas vezes você cai na cilada do inimigo e abre a boca, discute em casa, briga com o filho, diz resposta atravessada nas redes sociais? É Deus que está dizendo que eu não ando na rede social de ninguém, principalmente malmente o WhatsApp, mas graças a Deus ele vai rir. Muitas vezes a gente se preocupa e Deus não quer isso. Ah, eu estou numa grande obra, Senhor, eu estou fazendo a sua obra, estou numa grande obra, eu não posso parar. Não. Pode sim. Pode sim. Porque talvez a grande obra para você hoje é parar.
do Senhor? Quanto tempo tem, eu falo assim, que você não ouve verdadeiramente a voz de Deus? Às vezes já acostumamos de não ouvir mais. E isso é ruim, porque nós precisamos ouvir a voz de Deus todos os dias. Como assim, pastora? Você não ouve minha voz? Você não ouve a voz do seu esposo, do seu filho? Não, mas ouve a voz de Deus. Deus não vai falar com você só para te repreender, nem para te dar uma revelação, não. É só você sentir. Você sabia que Deus fala comigo na maioria das vezes através de um louvor? Que Ele ministra no meu coração. Glória a Deus. E aí eu digo, Deus, eu já sei que é para eu louvar, para Ele me ministrar através do louvor. E quando eu não ouço mais, pastor, eu fico desesperada. Deus, o que foi que eu fiz que o Senhor está falando comigo através do louvor hoje? Então, quando você acostuma a ouvir essa forma simples de Deus falar, nem sempre você vai ouvir Deus falando uma rajada, usando a pastora para falar uma palavra, uma mensagem no WhatsApp para você. Às vezes Ele só vai falar para você através da palavra dele, e é mais importante. Mas seja sensível à voz dele. Aí alguém vai dizer assim, eu nem sei como é a voz de Deus. Talvez você saiba, mas não percebe. E acha que é coisa da sua cabeça. Mas é Deus. É Deus. Quer saber como é a voz de Deus? E eu vou encerrar. Quando você está querendo fazer uma coisa ou não está querendo fazer uma coisa, você sabe que é por reino. E aquilo está dizendo assim, vá menina, faça. Ó, faça, fica assim martelando. Faça, faça. Você acha que é quem? Que é o diabo quando você fazer as coisas para Deus? É Deus. É Deus. E muitas vezes eu não ouço a voz de Deus. Mentira, você está ouvindo Deus dizer a você, levante, vai lá, dá um abraço na irmã. Olha quantas vezes eu estou falando isso, porque Deus tem incomodado a gente na certa para dar durante os cultos da igreja e as irmãs não estão fazendo o que Deus está mandando. Igreja, seja sensível à voz de Deus. E essa sensibilidade nós precisamos garimpar. Deus disse, falou por esses dias na administração sobre a água no tornozelo. A água está no tornozelo, tá bom, que eu estou brincando aqui, não faz medo. A água está no tornozelo, sim. Mas quando você precisar de algo mais, você não tem profundidade com Deus. Quando a água está no joelho, ainda até é bom, né? Que o joelho é o lugar que a gente mais está orando, né? Mas deixa a água subir mais um pouquinho. Aleluia. Se torne dependente de Deus. E Neemias, neste momento, ele sabia. Porque quando a pessoa é criada e conduzida por Deus, até os intentos dos inimigos, Deus mostra. Deus fala, Deus revela. Ele vai dizendo, ele vai fazendo, olha, é assim, é assim, é assim. Estão tornando dessa forma, mas eu estou falando para você saber. Não é para você combater. Quem combate sou eu. Aleluia. É assim que Deus faz. Eu não sei vocês, as meninas, né, as pastoras e as intercessoras, mas já teve um momento que Deus me fez ouvir a voz. Ouvir a voz da pessoa falando, e às vezes não era nem comigo, era de uma pessoa falando da outra. Eu ouvi, cria no poder de Deus, não tem mim. Deus chegar para a pessoa, que Deus mandava falar para a pessoa, olha, essa pessoa falou isso, você não era fofoca não, eu estou no altar. Era para a pessoa saber quem estava tramando contra ela. Mas não era para a pessoa brigar, mas era para a pessoa orar para quebrar o mal que estava na outra, que estava intentando contra ela. E para a glória de Deus, tudo se resolveu. Eu disse, Deus não me pode mais assim enrascada não, mas Ele faz isso sempre. Mas eu digo, eu não vou falar não, só se o Senhor quiser que eu fale. Eu começo a dizer, eu boto a pessoa assim, 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 aí Ele vai fazer. Mas eu não sou fofoqueira não, gente, de verdade. E se eu fizer isso, Ele não me usa mais. A grande obra no nosso primeiro ministério é contínua e necessária. E eu coloquei aqui, em alguns momentos serão brechas imperceptíveis aos olhos. E a nossa verdade? No nosso ministério, nosso primeiro ministério, nosso lar, nossa casa, nossa família, tem coisas que a gente acha que é normal, mas é espiritual. E tem coisas que é espiritual e a gente acha que é normal. Então, se não tivermos sensibilidade do Espírito, a gente não vai olhar para aqueles que estão se levantando, usando, porque a palavra ela se completa, igreja. Todas as vezes o Senhor vai falando, não é contra a carne nem contra o sangue, mas porque a gente existe achar que é o marido, que é o filho, que é o irmão, que é o sobrinho, que é o pai, que é o enteado, que é a nora, que é o genro. Não é. A
nossa luta nunca vai ser contra o ser humano, mas contra os principados e as potestades. Enquanto a gente não entender isso, a gente não vai tomar o nosso lugar, que é de direito. Vocês foram chamadas para a guerra aqui, são como é? Mulheres de quê? Preparadas para a batalha. Para a batalha, vocês são preparadas para a batalha. Assim como a palavra vai falar, e eu vou encerrar de verdade, toda vez eu falo, se prepare para a batalha. Se prepare para a batalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui, Neemias 4, 7 eu já falei. Eu não me lembro, acho que foi 6. Me perdi. Acho que é o capítulo 6, mas depois eu falo. A palavra vai falar aqui, não é assim não. Poxa, eu gosto de marcar e isso eu não marquei, né? Mas tudo bem. Eu vou lembrar aqui, eu lembro porque eu estudei. Mas chegou o momento em que eles se reuniram, né? Sanbalat, Tobias, Amonias, as Luditas se reuniram contra Neemias porque viram que os muros estavam sendo restaurados. Os inimigos vão se levantar quando ele vê que você está fazendo o caminho certo. Você está restaurando, fechando todas as brechas. Deus falava, fechando as brechas. Fechando as brechas, se colocando na brecha. Mas só que Neemias faz o quê? Naquele momento ele sabe porque o Senhor revelaria o que eles estavam planejando contra Neemias. E o que é que Neemias faz? Ah, tá certo. Olha, com a mão você está restaurando os muros e com a outra você está com a espada. Sabe o que Deus diz para mim e para você? Com a mão você está pregando, mas com a outra você está com a sua espada, com o seu escudo, com a sua armadura completa de Efésios 6. Para quê? Para quando o inimigo ele se levantar, você está assim, edificando, restaurando a sua casa. Muitas vezes ele está assim, mas a minha casa está bem. Louvado seja o nome do Senhor, mas possa ser que a irmã do seu lado está precisando de alguém para ajudar na edificação dos muros dela. Observe que a palavra vai falar, e eu li aqui tem pouco tempo. Todos os homens estavam com o mesmo espírito de trabalhar. Então, muitas vezes, o que eu vi aqui no início, eu ainda pedi o Espírito Santo para me fazer entender, é isso que Deus está falando. Que você tenha sensibilidade não só de edificar a sua casa, mas ajudar a irmã a edificar ela. Às vezes a irmã está sem força. Às vezes a irmã não tem força nem para ir para a igreja. E você pode ser esse Neemias e restaurar e ajudar a irmã a chegar até aqui para ela restaurar cada fissura que estiver na casa dela, cada porta que estiver queimada na casa dela. Então vocês como mulheres preparadas para a batalha, mais do que nunca lembrem, a primeira espada é a Bíblia, porque você precisa estar todos os dias, veja, todos os dias aqui, alicerçada nessa palavra. E depois com a espada, porque a guerra vem. A própria Bíblia diz que os dias maus deles vêm. E nós precisamos estar verdadeiramente preparados. Neemias não cessou a edificação, mas ele sabia que podia vir a qualquer momento o inimigo contra ele. E ele diz, a gente não vai parar a obra, mas também temos que estar preparados com as armas certas. Então essa noite estejam munidas com as armas espirituais para vocês vencerem essa guerra e restaurar os muros. Amém? Glória a Deus, as palmas do ao Senhor. Antes de você encerrar, eu tenho uma aula de Deus para a pastora. Amém. Quando eu cheguei, Deus tem muito. Preciso de você também, cara. Tem quantas irmãs tem que estar com a Bíblia na mão? Coloca aqui as Bíblias na mão da pastora Sandra, assim, fica assim, pastora Sandra. Coloca a Bíblia aqui. Eita, eu preciso entregar a você da senhora. Pode botar quantas puder. Bota aqui as Bíblias todas aqui. Pode? Bota as Bíblias aí. Aí tá pouco ainda. Pode botar tudo. Tem a minha, pode botar. A minha se tiver todas as Bíblias, pode botar mais Bíblia. A missionária, manda da missionária. Tá bom aí, tá leve? Isso mesmo. Tá bom aí? Tá, deixa eu botar uma coisa. Vocês estão entendendo aqui? Tá pesado, pastor? Tá pesado, né? A senhora aguenta ir até casa com ela? Não, mas sabe o que aquele irmão manda te dizer? Vai tirando aí, cara. No espírito. Não carregue. Aleluia, Deus.
seu. Não carregue as cargas que não são suas. Aleluia, Deus. Carregue apenas aquilo que confere a você. Porque Deus, Ele Amém. Ele diz, você está carregando cargas que não são suas. E eu te digo hoje, despede essas cargas. É forte. Despede essas cargas. Porque cabe a você assegurar apenas aquilo que eu te entreguei. É, Jeová. As cargas que não são suas, você não pode resolver. É. Não resolva. Não pegue as cargas que não são suas. Porque Deus ainda mandou abrir a sua mão, colocar na sua mão e dizer: essas são. Aleluia, Deus. Igual de Deus. Eu não sei quais são as palavras, então eu não vejo a senhora não conversa, mas no espiritual eu ele mostrava tudo isso fazendo. E ele já disse: impedir as vidas, ela vai ter espiritual. Que cargas que a senhora tem carregado,